Associação de resistores, parte 1. Esse é o tema da aula de física de hoje. E eu começo apresentando a vocês os 3 tipos de associação entre resistores. Você tem a associação em série, conforme mostra a figura abaixo. Você tem a associação em paralelo, que é um pouquinho diferente da associação em série. Você pode perceber que as lâmpadas elas foram associadas de forma diferente no circuito. E você tem a forma mista, que seria a união dessas duas associações. Você pode perceber que aqui as lâmpadas elas estão associadas em paralelo e essas outras duas aqui elas estão associadas em série, ok? Bom, a gente percebe no dia a dia que a associação em série ela é muito comum, né, nessas luzes, né, de árvores de Natal, luz do tipo pisca-pisca, e a associação em paralelo ela é muito comum na elétrica das residências, né, toda a parte elétrica de prédios, né, de apartamentos e tudo mais, você percebe a associação entre os fios, as tomadas, o gerador, tudo associado aí, no caso, em paralelo, tá bom? Bom, vamos falar também um pouquinho sobre resistência equivalente, o que vem a ser esse termo. A gente usa esse termo de resistência equivalente para falar de um resistor que substitui todos os resistores de qualquer associação e que produz o mesmo efeito dentro daquele circuito. Então, aqui a gente tem um esquema de um circuito onde os resistores R1, R2 e R3 foram colocados em paralelo e eu posso substituir esses 3 resistores por um único resistor representado por REC, que fará o mesmo efeito que esse circuito. Então, vamos supor que esse circuito ele está associado a uma determinada tensão elétrica. Julgando que essa tensão elétrica não mude, você só consiga alterar aí os valores das resistências, eu posso trocar esses 3 resistores que davam uma determinada intensidade de corrente, colocar um resistor equivalente, e aí eu percebo que ainda assim, naquele circuito, a corrente que passa aí é a mesma. Então, não houve mudança nos valores da corrente, mas apenas uma substituição de 3 resistores por um, tá? O efeito continua sendo o mesmo, embora a gente, né, tenha trocado 3 resistores ou mais. Você pode ter associações envolvendo 2, 3, 4, vários, né, resistores ao mesmo tempo. Então, você consegue fazer essas substituições. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a associação dos resistores em série. Então, quais são as características desse tipo de associação? A primeira coisa que a gente percebe é que a intensidade da corrente elétrica, o valor de I do circuito, é a mesma, aqui ficou um I a mais, bom, é a mesma em todos os resistores. Então, aqui a gente observa que esse I1, I2 e I3 são todos iguais. Então, esses valores de I, eles são iguais, você não tem mudança nesses valores, é a corrente que está passando no circuito, tá certo? Uma outra observação, a tensão U na associação é igual à soma das tensões de cada resistor. Então, aqui, para que a gente possa desconhecer, né, a tensão entre, né, esse terminal A e esse terminal B, entre esses pontos aqui, a gente precisa conhecer a tensão elétrica do primeiro resistor, a tensão elétrica do segundo resistor e a tensão elétrica do terceiro resistor. E aí, nessa situação, se a gente somar esses valores, eu vou conhecer o valor total da tensão elétrica. Então, um exemplo, se eu tiver uma fonte de energia que gere uma tensão de 12 volts e considerar que nessa minha associação aí da figura, as resistências são iguais, têm o mesmo valor, então eu posso dizer que esses 12 volts foram divididos igualmente para esses 3 resistores. Então, um ficou com 4 volts, o outro resistor com 4 volts, o outro resistor também com 4 volts. Isso considerando as resistências iguais,
ok? Porque se essas resistências elas não forem, né, iguais, tiverem o mesmo valor, então a gente vai perceber que a tensão elétrica ela também vai ser diferente para cada um desses resistores. E aí existe uma relação onde ele vai mostrar que quanto maior, né, a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm mostra isso, quanto maior for o valor da resistência, significa que maior também será o valor da tensão elétrica para poder manter igual o valor da corrente passando naquele momento por aquele resistor, tá bom? E se a gente quiser substituir esses 3 resistores por um único, que vai produzir o mesmo efeito de corrente elétrica, a mesma intensidade de corrente elétrica, basta que você pegue os valores de cada um desses resistores e some. Então, essa soma simples e escalar, né, o resultado disso gera o valor da resistência equivalente, tá certo? Pois bem, vamos então para alguns exemplos. Primeiro, calcule a resistência equivalente da associação da figura, né? Então, aqui eu tenho um resistor R1 que vale 10 kΩ, o outro resistor, o R2, ele já vale 1 kΩ, e o R3 vale 5 kΩ. Então, eu vou pegar os 3 resistores, vou substituir por um único, que vai produzir o mesmo efeito desses 3. Então, se eu pegar e substituir os 3 por um único resistor, a resistência equivalente precisa valer quanto? Então, aqui basta você pegar 10 mais 1 mais 5, isso vai dar, né, 16 quiloohms. Esse é o valor aí da resistência equivalente para essa associação, tá bom? É tranquilo, tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Dada a associação, que é essa da figura, determine a intensidade da corrente elétrica em cada resistor, na letra A, e na letra B a tensão entre os terminais também de cada resistor. Pois bem, a intensidade da corrente elétrica para cada resistor é igual. Então, independe da intensidade do valor da resistência. Mas, para que eu possa calcular essa intensidade de corrente, eu preciso conhecer a resistência equivalente para aquela parte do circuito. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, né, para começar os cálculos, é determinar a resistência equivalente do circuito. Então, se eu somar o valor de R1 com o valor do R2, eu vou ter aí, ó, 2 mais 3, vou ter o valor de 5 ohms. Bom, eu conheço também nessa situação, ele passa aqui, que a tensão elétrica total, né, entre os dois pontos, o início e o fim dessa associação entre esses dois resistores, é de 20 volts. Então, para eu determinar o valor da corrente elétrica, usando a primeira lei de Ohm, né, onde ele diz, ó, R é igual a U sobre I, eu também posso escrever essa lei dessa maneira aqui, ó, I é igual a U sobre R. Ou seja, eu posso trocar de lugar esses dois termos aqui. E é isso que eu vou fazer, eu vou pegar o U e vou dividir pelo valor do REC. Então, para isso é que serve o REC, porque como essa corrente é a corrente total do circuito, então eu vou pegar a resistência equivalente daquele circuito, a resistência total. Então, aqui eu vou ter 20 divididos por 5, isso vai dar 4 amperes. Então, isso quer dizer que em cada um desses resistores está passando 4 amperes, ok? Então, aqui, ó, tanto a corrente para o primeiro resistor quanto a corrente para o segundo resistor é igual a 4 amperes. Essa aqui seria a resposta para a letra A. Agora, na letra B, vou botar aqui a letra A. Agora, na letra B, ele quer a tensão entre os terminais de cada resistor. Bom, eu já sei que a soma, né, das tensões para R1 e para R2 dá 20, mas eu não sei quanto seria só para o R1 ou só para o R2. Então, de novo, eu vou pegar a primeira lei de Ohm e vou escrever ela agora dessa forma aqui, ó. A tensão é igual a I vezes R, ou R vezes I. Então, eu vou fazer isso.
para o primeiro resistor. Então, vou pegar a corrente para esse primeiro resistor e a resistência dele. E vou determinar esse valor de U. Então, o valor de I a gente acabou de obter, que é 4. E a primeira resistência vale 2. Estou considerando que a corrente está vindo nesse sentido. Então, o primeiro valor de resistência é esse R1. Então, 4 vezes 2, isso vai dar 8 volts. Então, essa seria a tensão para o primeiro resistor. E para o segundo resistor, eu já pegaria a segunda corrente, vezes o valor, né, do segundo resistor. Então, isso seria 4 vezes 3, e isso daria 12 volts. Repara também que eu poderia obter esse 12 volts pegando, né, uma outra possibilidade de fazer isso, já que eu sei que a corrente total é o I1 mais o I2, eu poderia, então, botar aqui, ó, 20 vai ser igual a 8 mais o 2, e aí fazendo a diferença de 20, né, com o 8, eu posso também obter aí o valor do 2, que é de 12 volts. Então, uma outra possibilidade também de se chegar a esse valor de 12 volts, tá certo? Então, aqui a resposta. O U1 vale 8 volts e o 2 vale 12 volts. Então, essas são as respostas, né, para a letra B, certo? Bom, e para finalizar, nós temos aí um terceiro exemplo, onde a gente fala assim, ó, eu tenho dois resistores de resistência 6 ohm e 4 ohm. Eles são associados em série. Sabendo que a intensidade da corrente da associação é 30 amperes, calcule a tensão e a potência em cada resistor. Então, aqui, ó, separando os dados, ele diz que ele tem duas resistências, que eu vou aqui chamar de R1, a resistência de 6 ohm, e o R2 eu vou dizer que é a resistência de 4 ohms. Ele diz que a corrente que está passando, e aí vai ser tanto a corrente para o primeiro quanto a corrente para o segundo resistor, vale 30 amperes. O que ele quer saber é quanto vale a tensão no primeiro e a tensão no segundo resistor. E além disso, ele também quer saber, né? Vou colocar aqui, qual seria o valor da potência para o primeiro resistor e a potência para o segundo resistor. Então, eu tenho 4 incógnitas e eu tenho esses dados. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos determinar a tensão para cada um desses resistores, da mesma maneira que a gente fez na situação anterior, no exemplo 2, na letra B. Então, aqui, ó, começando a solução agora, que ali a gente só separou os dados, né? Então, a solução, vou pegar U é igual a I vezes o R, lembra? A lei de Ohm escrita dessa forma, que a gente fez também na letra B. E aí eu vou botar também aqui, ó, de novo, só que aqui vai ser para o primeiro resistor e esse vai ser para o segundo. Então, aqui é tudo para o primeiro e a fórmula de baixo é toda para o segundo. Então, a corrente é a mesma para os dois resistores, isso não muda. Então, 30 e 30. E a resistência elétrica para o primeiro é 6, para o segundo é 4. Então, isso aqui vai dar 30 vezes 6, vai dar 180 volts. 30 vezes 4 dará 120 volts. Então, essa será a solução para a tensão elétrica de cada um. Agora, a potência. Eu posso pegar essa expressão aqui, ó, de potência dissipada para o primeiro resistor e posso fazer isso aqui também para o segundo resistor, tá certo? Então, para o primeiro, a gente acabou de obter uma tensão de 180, a corrente elétrica é 30, então 180 vezes 30, se eu pegar 18 vezes 3, isso vai dar 54, tá? 18 vezes 3. Junto esses dois zeros, isso vai dar uma potência de 5.400 watts. E para o segundo, eu já tenho uma tensão de 120
eu tenho a mesma corrente, que é 30. 12 vezes 3 dará 36. Juntando dois zeros, tenho aí a potência, né, de 3.600 watts. Então, essas são as respostas para esse segundo problema, tá certo? Bom, o que eu queria ainda falar, que eu acredito que eu passei batido, não cheguei a falar melhor, eu vou voltar lá para aquele slide do primeiro desenho. Ó, tô voltando aqui, ó. Esse slide aqui. E eu queria falar o seguinte para vocês: como é que a gente identifica uma associação em série e uma associação em paralelo? Para a gente poder fazer essa identificação, a jogada é a seguinte: observa o caminho que a corrente faz, que a corrente elétrica faz. Então, vamos supor, aqui nesse caso, a corrente elétrica está saindo do polo positivo, em direção, fazendo esse caminho aqui, ó, está descendo, e está fazendo isso até chegar ao polo negativo, tá certo? Então, se a corrente elétrica ela está seguindo um único caminho e os resistores estão no meio desse caminho, né, não existe um outro, um desvio, significa nessa situação que você está trabalhando com uma associação em série entre esses resistores, tá certo? Agora, olha o que acontece com o caminho da corrente na situação do paralelo. Vem a corrente elétrica pelo polo, né, positivo, tá certo? Tá vindo por aqui. Só que quando ele chega aqui, ó, ela, né, a corrente, ela chega aqui, ela encontra um nó. Então, quando ela encontra esse nó, ela vai ter que ser dividida. Então, uma parte da corrente total do circuito vem para cá e outra parte vai para baixo. Se tivesse outra ramificação, a gente iria ter que pegar aquela corrente total e dividir um pouquinho para cada ramificação. Então, toda vez que você percebe que a corrente elétrica ela tem essa ramificação, ela precisa seguir caminhos diferentes, né? Lá pelas tantas do seu circuito, significa que aqueles resistores que você está utilizando são resistores que estão associados em paralelo, tá certo? Aí, é claro, depois que a corrente passa por essa ramificação aqui, novamente, né, essas correntes elas se encontram e voltam a ter o valor total até chegar, tá, a essa parte aqui do terminal da bateria, ok? A mesma coisa a gente vai observar aqui na associação mista. Vai ter um momento que vai se dividir, vai ter um momento que vai seguir direto o mesmo caminho. Então, dessa maneira, a gente vai ter a presença tanto da associação em paralelo quanto a associação em série nesse tipo de associação de resistores. Tá certo? Bom, gente, então é isso que eu queria estar mostrando para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, ok? Qualquer dúvida é só me procurar, vocês já sabem, tá certo? Fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.